Olá pessoal, meu nome é Marcelo Caldas e hoje a gente vai dar mais um passo em relação à nota 1000 do Enem, dessa vez avaliando estratégias argumentativas diferenciais para o seu texto. No caso, estamos falando a respeito de aprofundamento argumentativo, a terceira parte das nossas aulas de dissertação. Vamos começar? A parada é a seguinte. Uma das formas mais interessantes de tentar diferenciar a sua argumentação em relação à argumentação da grande maioria das pessoas é tentar trabalhar com os métodos de raciocínio lógico. Parte desse conceito vem, obviamente, da história da filosofia, e imagino aí que você que já assistiu alguma aula de filosofia tenha até ouvido falar dessas coisas de dedução e indução, por exemplo. São tópicos interessantes, mas são tópicos também um tanto quanto complicados, principalmente em função de serem assuntos que não são dominados pela maioria das pessoas, muito porque fica-se com essa ideia de que o pensamento abstrato filosófico não pode ser aplicado à lógica do mundo contemporâneo. Aqui a gente vai dividir então as coisas em dois caminhos, o caminho dedutivo e o caminho indutivo. E a gente começa pela dedução exatamente porque é o primeiro tipo de raciocínio lógico que vem à cabeça quando você fala de raciocínio lógico como um todo. Como você pode observar aqui no quadro, a gente vai primeiro trabalhar com uma regra. O raciocínio dedutivo é aquele que trabalha sempre saindo do geral para o particular. Normalmente se fala a respeito do raciocínio lógico como a estrutura de pensamento que é dividida em pelo menos 3 partes, ou seja, um mínimo de 3 partes. Se não houver 3 partes, não tem como você desenvolver aquilo ali. A questão é bastante simples. É preciso que você associe 2 informações para que, de maneira lógica, você possa produzir um resultado terceiro. Tá bom? Então, quando a gente olha aqui esse primeiro exemplo que aparece, que diz que todos os homens são mortais, Sócrates é homem, logo Sócrates é mortal, nós estamos diante, na verdade, daquele que é o raciocínio mais simples de todos. O raciocínio que foi criado inicialmente por Aristóteles e que tenta trazer para você a ideia do que seja a lógica. É claro que essa primeira afirmação que a gente vê aqui, ó, nessa seta horrorosa que eu acabei de desenhar para vocês, é uma afirmação genérica. Todos os homens são mortais. Logo depois, você vai ver nessa outra seta horrível que eu desenho, que Sócrates é homem. Eu sei que a minha habilidade com desenho não é tão grande, mas eu juro que o raciocínio vai fazer todo sentido para você. Preste atenção de novo. Quando eu falo todos os homens são mortais, eu estou afirmando que essa é uma condição para a humanidade como um todo. E ao falar sobre Sócrates, eu estou trabalhando com um elemento que é um elemento de caráter particular. E percebe que, de alguma forma, a relação que está sendo estabelecida entre esse termo aqui, que é um termo geral, e esse termo particular, que foi apresentado depois, está gerando uma conclusão naturalmente particular, afirmando que Sócrates é aquilo dali. Por isso, a gente fala de raciocínio dedutivo, ou seja, você trabalha com a lei, aplica a lei a um determinado caso e gera uma conclusão sobre aquele determinado caso. Se você for analisar com muita calma tudo isso, você vai perceber, inclusive, que essa ordem ela é inquebrável. Não tem como você chegar e falar que Sócrates é homem, logo depois afirmar que os homens são mortais como um todo, para concluir que Sócrates é mortal. Porque se eu não tenho a constatação inicial que garante a condição igual para todos, eu jamais poderia concluir algo a respeito de Sócrates sem ela. E mesmo que eu começasse falando sobre Sócrates, eu teria, num primeiro momento, a afirmação apenas sobre Sócrates, e nada mais disso. Mas isso fica um papo muito filosófico, muito chato, esse comentário todo a respeito de, olha, como você vai acabar fazendo o raciocínio e tudo mais. Acho que vale muito mais a pena, por exemplo, a gente pensar no raciocínio indutivo, de repente. Você jura? Por quê? É porque o raciocínio indutivo pode parecer um pouco mais palpável dentro da sua experiência de vida. Na verdade, a dedução a gente usa o tempo todo, porque a gente usa as leis, por exemplo, para aplicar os casos e a partir daí chegar a penas comuns. Mas, normalmente, quando a gente fala de raciocínio lógico, as pessoas entendem tão mais rápido pela indução que acho que vale até a pena já fazer esse recorte aqui. A indução é o raciocínio que faz o desenvolvimento ao contrário. Trabalha do particular para o geral. E exatamente porque ela faz esse raciocínio inverso, ela acaba facilitando que as pessoas percebam como se cria uma lei a partir dos casos que são trabalhados. Normalmente, então, a gente fala aí a respeito da formação de evidências, fatos. Determinados casos que você pode utilizar para tentar criar uma lei. Aqui o exemplo é extremamente simples, mas funcional também. Eu falar para você que futebol faz bem à saúde, que a natação faz bem à saúde, que o vôlei faz bem à saúde e concluir que todo esporte faz bem à saúde. É claro que 2 questões têm que aparecer aqui. A primeira, a de que eu estou pressupondo o fato de que essas 3 atividades são atividades esportivas e por isso eu não expressei aqui. E a segunda coisa, que ao fazer esse tipo de relação, provavelmente você está deixando uma espécie de lacuna em relação às coisas. Que lacuna é essa? O fato de que você não está considerando todos os esportes propriamente ditos, mas 3 para gerar algo a respeito do todo.
Essas questões, então, que vão surgir a respeito de o primeiro raciocínio ter sido feito saindo do geral particular e por que aquilo ali é válido e por que não é válido e tal, se você falha na informação ou mesmo na indução, eu acho que pode ser diluída exatamente dessa forma aqui. É a gente pensar que ao falar dessa configuração do que é dedução e do que é indução, nós trabalhamos com vantagens e desvantagens. Para o caso da dedução, me parece mais fácil você entender que a grande vantagem dela é que ela é um raciocínio inquestionável. Aí você vai me perguntar, como assim ela é inquestionável? Ora, pensa, ao afirmar que todo homem é mortal, você está me dando uma lei que aparentemente é uma lei válida. Tudo bem? Estou confiando na sua lei. Quando você aplica essa lei ao caso de Sócrates, dizendo que Sócrates é homem, eu estou tendo a certeza de que aquela informação dada por você também é verdadeira. Então, se eu trabalho com duas informações que são de natureza verdadeira, uma posta em sequência da outra, necessariamente a conclusão que eu gero é verdadeira. E se é assim, é totalmente inquestionável o raciocínio apresentado. Agora, se você for esperto, você já vai perceber qual é o maior problema daí. Na maior parte das vezes, quando você afirma alguma coisa em caráter geral e aplica um caso particular, surge a nossa grande desvantagem. A conclusão a que você vai chegar é uma conclusão absurdamente previsível. Não que isso seja necessariamente ruim, mas não surpreende de nenhuma maneira o leitor em relação àquilo que você está afirmando. E aí você pode me perguntar, mas Marcelo, por que eu vou usar algo que é extremamente previsível? Bom, na verdade, os argumentos como um todo, na maior parte das vezes, afirmam verdades que são verdades perceptíveis por todos. Então, a imprevisibilidade do argumento não costuma ser realmente um grande diferencial de boa parte das pessoas que escrevem redação no vestibular. Então, trabalhar o argumento, que é o argumento concreto, bem defendido, pode ser suficiente para garantir aí uma nota alta em argumentação. Então, a dedução ela estaria cercando a possibilidade de questionamento do argumento que você defende. E por isso seria interessante fazer o trabalho com ela. Mas é claro que se você é aquele aluno que busca o diferencial do ineditismo, aí a gente está falando de um outro tipo de raciocínio, que é o raciocínio indutivo. Olha lá. Aqui eu posso afirmar para você que a grande vantagem da indução é que ela produz um conhecimento inteiramente novo. Ou seja, você está associando fatos para criar uma lei. Provavelmente, você está querendo construir uma lei que ninguém nunca pensou antes. É uma coisa meio boba para se pensar, por exemplo, mas você pode de repente virar e dar o chocolate para uma menina e ela passar mal. Dar o chocolate para outra menina e ela passar mal. Dar um chocolate para uma terceira menina e ela passar mal também. E aí você concluir, por exemplo, que todas as meninas que comem chocolate passam mal. Te garanto que nenhum estudo científico até hoje falou sobre isso. Então você está produzindo alguma coisa nova. Aliás, aproveitando já que falamos de ciência, você deve estar percebendo que a indução é o raciocínio mais utilizado mesmo pelo pensamento científico, né? A partir da experiência, constrói uma lei. Da mesma maneira que agora há pouco eu tinha falado para você que a dedução é um raciocínio muito bem trabalhado dentro da lógica de humanas. Porque se você pega as leis do direito mesmo e vê como a aplicação se dá, na maior parte das vezes é isso que você faz. Você pega uma lei que é uma lei de caráter universal, prevista no nosso Código Penal, na nossa Constituição e tal, aplica ao caso daquele rapaz que cometeu um crime e gera uma conclusão a respeito da pena específica para ele. Então, são coisas que realmente estão ligadas ao nosso dia a dia. Mas ainda falando da indução, não custa nada destacar a desvantagem dela, só para você saber onde é que você está pisando também, que é o fato de que qualquer exceção que seja apresentada pode quebrar esse raciocínio lógico que estava sendo desenvolvido por você. Ou seja, criando uma lei, você está sempre sujeito ao risco de alguém querer rebater buscando aquilo que seja a falha do seu raciocínio. Só que a grande parada é que até o momento em que ninguém encontra uma exceção, meu amigo, seu raciocínio é válido e a sua conclusão é correta. Então, o corretor teria que ficar em busca da falha da sua argumentação. E a sua, obviamente, tarefa é tentar reduzir ao máximo as possibilidades de o cara conseguir encontrar essa falha. Se eu tiver que te dar alguma recomendação sobre a indução mais diretamente, eu vou te dizer que para você conseguir construir de forma clara uma lei, você tem que se cercar do maior número possível de possibilidades de fatos em relação àquilo que você afirma. Se for assim, eu acho que provavelmente você não tem problema. Mas vamos ver como isso acontece aplicado ao texto? Dá uma olhada aqui. Esse é o exemplo que eu trouxe para vocês em relação a texto mesmo, texto dissertativo, como o argumento poderia ser trabalhado a partir da ideia de dedução ou de indução. Percebe que a primeira frase já vai te dar a base de um raciocínio lógico. Quando fala lá, o escritor Victor Hugo, certa vez, afirmou que cada criança que se ensina é um homem que se conquista. Nessa primeira frase, você já nota a tentativa de criação de uma lei, ok? Porque ainda que você pense que cada criança, você está falando de uma unidade, a frase vale para todas as crianças da humanidade. Então, o Victor Hugo está dizendo que a partir do momento que você ensina algo para qualquer criança, você ganha um homem
bem formado. Ora, então nós estamos construindo um raciocínio que está partindo do geral. Começa, então, com uma lei. Ah, mas como é que eu vou garantir que o caso do Vitor Hugo é uma lei? Não é exatamente lei no sentido da aplicação do direito, mas lei no sentido de uma afirmação que se dê para todos. E essa é a intenção realmente aqui no parágrafo. Logo depois, ele vai fazer a passagem claramente no parágrafo daquilo que seria geral para aquilo que é particular. Repara, a frase era para todas as crianças como um todo, né? E logo ele vem aqui, se aplicarmos o seu pensamento ao contexto brasileiro, veremos um de nossos erros fundamentais. Antes mesmo de continuar, percebe aí que ele está falando do contexto brasileiro, ó. E quando falou de contexto brasileiro, saiu daquilo que era uma coisa mais ampla, que estava dita para cada criança, que seria cada criança do mundo, e aplicou para um elemento mais particular. Então estamos diante, nesse caso, de um raciocínio que está saindo, olha aí, ó, do geral, caminhando para o particular. Continua essa meletra horrorosa sendo desenvolvida aqui no quadro. Mas, de novo, não liga para isso e percebe o que a gente está analisando aqui. Se aplicarmos seu pensamento ao contexto brasileiro, veremos um de nossos erros fundamentais. Ao negarmos aos pequenos uma educação de qualidade, acabamos por gerar adultos pouco capazes de mudar o país. Com isso, vemos um Brasil constantemente atrasado. Olha bem como o raciocínio foi bem desenvolvido. A primeira frase que você lê é uma frase de fato trabalhada a partir da noção geral. Ok? Vale para todas as crianças. Logo depois, aplicamos às crianças especificamente do contexto brasileiro. E a conclusão a que nós chegamos é uma conclusão que está muito bem marcada em relação ao contexto nacional. Pode ver que nós estamos falando de adultos que vão mudar o país e estamos concluindo na última frase, olha aí, ó, a respeito do Brasil mais uma vez. Com isso, vemos um Brasil constantemente atrasado. Essa forma de raciocínio é interessantíssima e esse desenvolvimento de parágrafo pode fazer muita diferença na hora que você estiver trabalhando a argumentação. É claro que não é obrigatório, é claro que você só deve fazer esse tipo de coisa com o mínimo de segurança. Ou seja, mais do que nunca, aquela máxima de que a redação tem que ser feita a partir da prática tem que ser colocada em jogo para você. Se você conseguir trabalhar bem esse raciocínio, acho que mais uma vez a gente vai estar caminhando para a redação perfeita. E aí, meu amigo, é só tirar o 1000 e comemorar mais para frente.